Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal, Reflexões de Cristãos no século XXI. Meu nome é Marcos Valadares e hoje nós vamos tratar de um assunto que é sequência do assunto anterior. O título desse vídeo é Por que existem tantas igrejas? Esse é um vídeo direcionado aos cristãos e o objetivo do vídeo é tentar explicar um pouco do contexto que a gente vive hoje, tomando em consideração o momento que a gente tem vivido, né? A gente tem celebrado nesses últimos dias, aí nesse mês de outubro, o mês da reforma religiosa. Então a gente vai contextualizar um pouco historicamente o que isso significa. Então vamos lá. Acontece que depois que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, né, depois disso, até 313, até o ano 313 mais ou menos, não havia nenhuma denominação cristã formal. O que acontecia, na verdade, era o seguinte, né, como diz em Atos, capítulo 11, versículo 26, aconteceu que as pessoas que seguiam a Jesus Cristo, elas foram denominadas por outras pessoas, inclusive, como cristãos. Pela primeira vez isso aconteceu em Antioquia. E a partir dali todo mundo que se convertia a essa fé, a essa nova religião, eram chamados de cristãos, por causa da fé em Jesus Cristo. Não era a única denominação dessa nova religião, né? O próprio Evangelho fala, nos Atos, na verdade no livro de Atos, os apóstolos falam que nesse início também essa religião era conhecida como o caminho também. Então são denominações que eram comuns naquela época, antes de 313 depois de Cristo. Mas o que aconteceu? Em 313 depois de Cristo teve uma mudança muito drástica na situação da igreja. Acontece que até 313 depois de Cristo, os cristãos eles eram perseguidos pelo Império Romano. Não era uma religião aceita pelo Império Romano, ao contrário. Eles eram brutalmente perseguidos. Historicamente a gente sabe que houve pelo menos 10 ondas de perseguição por diferentes imperadores de Roma que matavam os cristãos e que perseguiam por causa da fé em Jesus Cristo, porque entendiam que aquilo ali era uma afronta ou até um perigo contra o império. Mas o que acontece é que em 313, Constantino ele baixou um decreto que tornava livre as pessoas que criam em Jesus Cristo, os cristãos, né? Então o cristianismo passou a ser uma fé tolerada pelo Império Romano ao invés de perseguida. Ela era oficialmente liberada exercer a fé cristã. E um pouco depois daquilo, não só essa fé passou a ser tolerada, como ela passou a ser a religião oficial do Império Romano. Então foi uma mudança muito drástica de perseguição a se tornar uma fé oficial do maior império daquela época. E o que causou essa mudança, na verdade, né? O que acabou acontecendo foi que essa religião ela acabou sendo institucionalizada, passou a ter uma série de cargos eclesiásticos, uma estrutura eclesiástica que remontava, na verdade, uma estrutura de poder de uma igreja. É como se atualmente o que acontecesse foi o seguinte: é como se uma igreja que hoje, por exemplo, tivesse em garagens, né, fosse uma reunião de pessoas, em casas de pessoas, ela passasse a ter um CNPJ, por exemplo, ela se tornasse uma religião oficial no sentido de oficializada para o Estado, né? Só que no caso do cristianismo ela se tornou a religião oficial do Estado. Então o Estado passou a reconhecer o cristianismo como a religião oficial dele. O Estado brasileiro, por exemplo, é um Estado laico, né? Nenhuma religião é a religião oficial do Brasil. Mas no caso do Império Romano, não. O cristianismo era a religião oficial depois de 313 depois de Cristo. Então assim, foi uma mudança muito grande e a partir daquele momento então começou a existir uma instituição que tinha um nome. E aí o nome é da Igreja Católica, né? Então Igreja Católica Apostólica Romana. Então significa, Igreja Católica significa universal, apostólica significa que tem origem nos apóstolos, né, os 12 apóstolos da Bíblia, e romana quer dizer que é uma igreja romana, do Império de Roma. Então a partir daí a Igreja Romana começou a ser a única religião, instituição cristã no mundo, né, não existia outra. Todas as pessoas que eram cristãs pertenciam à Igreja Católica, nesse sentido. E aí o que aconteceu? De 313, mais ou menos, até 1517, a Igreja Católica foi a única, em inglês eles falariam, né, the only game in town, então a única opção em todo o universo cristão. E o que aconteceu foi que durante esse período diversas doutrinas ou dogmas, digamos assim, passaram a incorporar a fé cristã.
à medida que o tempo ia passando, cada vez mais coisas iam incorporadas à fé cristã. Até que, em 1517, um homem chamado Martim Lutero, que na verdade era um padre da Igreja Católica, né, naquela época, ele percebeu toda essa mudança. Ele percebeu que existiam diversas crenças que não eram compatíveis com aquilo que ele lia na Bíblia. E em um manifesto contra essas doutrinas que eram ou dogmas que eram incompatíveis com a Bíblia, ele fixou na Catedral de Wittenberg, que era a catedral que ele era responsável, que ele estava lá na Alemanha, ele fixou naquela igreja 95 teses, são chamadas 95 teses de Lutero. São 95 teses que eram contrárias àquilo que a Igreja Católica pregava naquela época. Ele estava fazendo um manifesto contrário à Igreja Católica. Ele não queria necessariamente ser expulso da Igreja Católica, ele não queria, na verdade, sair da Igreja Católica e fundar uma outra igreja, mas ele queria, na verdade, propor uma correção à Igreja Católica, uma reforma à Igreja Católica. Só que a Igreja Católica não aceitou isso e excomungou Martim Lutero. Só que Martim Lutero não se deixou levar por essa situação no sentido de ceder a isso. Ele manteve as suas 95 teses, e nessas 95 teses nós vamos falar de algumas coisas específicas aqui, mas é que elas combatiam alguns princípios muito axionais ou muito importantes na Igreja Católica, né? Então, por exemplo, algumas coisas que eram feitas ali na Igreja Católica e que foram combatidas nas teses de Martim Lutero. Então, uma das coisas que foram feitas é a iconodúlia, por exemplo. A iconodúlia é o ato de veneração a ídolos ou a imagens. Até hoje a Igreja Católica vive isso, né? Ela incentiva, por exemplo, a veneração. Eles não falam adoração, porque eles acreditam que a adoração é só a Deus, mas venerar, você pode venerar imagens e ídolos. Mas isso foi combatido por Martim Lutero. Martim Lutero não acreditava que isso era correto. Ele entendia que isso feria, por exemplo, um dos 10 mandamentos, que é não fazer imagem de escultura, né, nem do que está acima do céu, nem embaixo da terra, por exemplo. E, portanto, isso feria a Bíblia. Ele combateu a iconodúlia, por exemplo. Uma outra coisa que Martim Lutero combatia são as indulgências, né? O que eram as indulgências? Era o fato das pessoas poderem comprar a salvação das pessoas que morreram ou a sua própria. Então elas pagavam um valor em dinheiro para a Igreja Católica para garantir que a sua alma ou a alma de seus queridos, seus amados, mesmo que mortos, pudessem ser salvas, né? Então, assim, essas são algumas das coisas, né? A canonização é uma outra coisa, que é a beatificação, né, de pessoas que morreram, ou até mesmo a estrutura de um papa, né, que é o sumo pontífice. Sumo pontífice, na verdade, nada mais é do que uma ponte entre Deus e os homens. Pontífice vem do latim pontifex, que significa construtor de pontes. E Martim Lutero entendia que isso, na verdade, era uma afronta ao que significa ser Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Então, assim, todas essas diferenças que foram sendo acrescidas no cristianismo entre 313, mais ou menos, até 1517, Martim Lutero combateu nas suas 95 teses. Em suma, né, nós vamos falar aqui de 95 teses de Martim Lutero, eu particularmente não conheço todas elas, mas existem principalmente 5 pontos-chave sobre as teses de Martim Lutero que historicamente foram conhecidos como as 5 solas. Por que chama 5 solas? Porque do latim a palavra sola significa somente. Então tem 5 somentes que a gente consegue tirar a respeito das teses de Martim Lutero, que é sola fide, ou seja, somente a fé. Martim Lutero queria dizer, olha, só a justificação do crente é somente pela fé em Jesus Cristo e não por obras. Então ele excluía o que a Igreja Católica, por exemplo, falava, olha, se você pagar, se você fizer boas obras, se você fizer aquilo e tal, você vai ser salvo. Então ele falava, olha, só a fé. A segunda sola escritura, que significa somente a escritura. Ele estava dizendo, olha, o único texto que é capaz e suficiente para guiar a vida de um cristão é a escritura sagrada, é a Bíblia. Naquela época a Bíblia ela era muito restrita, as pessoas não conseguiam ter acesso à escritura de uma maneira objetiva. Então Martim Lutero ele chegou a essa conclusão e a primeira coisa que ele fez foi traduzir a Bíblia, né, que na época só tinha no grego e no latim,
A Igreja Católica tinha traduzido a Bíblia do grego para o latim, e geralmente as missas eram feitas no latim, e Martinho Lutero, a primeira coisa que ele fez foi traduzir para o alemão, porque ele queria que os crentes tivessem uma versão acessível na mão deles, porque ele entendia que somente a Escritura poderia ajudar na caminhada do crente, e ela não era somente ela, mas ela era suficiente também para fazer isso. Terceira sola é solus Cristo, né, que é somente Cristo, ou seja, ele estava dizendo que não havia salvação em nenhum outro, né, a gente não podia orar ou rezar para Maria, para Pedro, para João, para Tiago, para nenhum santo, porque a salvação só estava em Jesus Cristo. A quarta sola é sola gratia, ou gracia, que é somente a graça. A salvação, ela não vem devido a nenhuma outra coisa senão a boa vontade de Deus, né? Então a graça de Deus para com o homem não é porque o homem foi bom, ou porque o homem fez isso, ou porque ele foi aquilo, mas é a graça de Deus manifesta na vida do homem. E por fim, soli Deo gloria, que é a glória somente a Deus, ou seja, a gente só adora a Deus, a gente não venera outra imagem, nada, só a Deus damos glória a Jesus Cristo, por ser Filho de Deus e Deus, também a gente glorifica e adora Jesus Cristo. Então são essas 5 solas: sola fide, sola Escritura, solus Cristo, sola gratia e sola Deo gloria. Então essas 5 solas sintetizam as teses de Martinho Lutero. E o que aconteceu foi o seguinte: depois que Martinho Lutero ele apresentou isso, o que aconteceu, na verdade, esse período histórico ficou conhecido como Reforma Protestante. Porque, como eu comentei, Martinho Lutero não queria sair da Igreja Católica, ele estava protestando para reformar a Igreja Católica. Só que ele foi excomungado, e a partir dali o que aconteceu foi que outras pessoas, incentivados por esse manifesto, né, essa colocação, e que era uma colocação bíblica, né, nós cremos nisso hoje também, claro, era uma colocação bíblica e profunda do Espírito. O que aconteceu foi que várias outras denominações, religiões começaram a surgir dali, mas todas elas reconhecidas como protestantismo. Eram religiões que variavam pequenas coisas dentro desse contexto bíblico ainda, mas que acabavam virando braços, né, de diferentes interpretações dos textos bíblicos. E o que aconteceu foi o seguinte: a gente acaba tendo, então, na verdade, agrupamentos de igrejas, e futuramente a gente acaba tendo várias denominações. Então a gente vai tentar falar disso, né? A partir dessas reformas protestantes, a gente vê vários agrupamentos. Por exemplo, o agrupamento dos batistas. São as pessoas que acreditavam que, de fato, precisava haver o batismo na idade adulta, porque isso comprovava a expressão do livre-arbítrio da pessoa, o desejo dela servir a Deus, e não o batismo quando criança. Era uma outra coisa que a Igreja Católica fazia, por exemplo. Começou a ter um grupo de pessoas que eram chamados os presbiterianos, que nada mais é, na verdade, do que igrejas que têm anciãos ou presbíteros que regem a igreja numa sua estrutura eclesiástica. Basicamente significa isso. Surgiram os luteranos, que são aqueles que derivavam a sua doutrina a partir dos ensinamentos de Lutero. Vieram os calvinistas, que foram aqueles que derivavam a sua doutrina a partir dos ensinamentos de John Calvin, que também foi dessa época. Então, assim, começaram a surgir diversos agrupamentos de cristãos que tinham, num grosso, né, numa coisa mais grosseira, muitas coisas em comum, e nas suas especificidades, coisas que realmente tinham diferença. E outra diferença que é muito comum hoje, que eu acho que talvez fizesse até mais sentido para as pessoas entenderem onde nós estamos vivendo, e que são termos que são usados, é quando a pessoa pergunta assim, né: mas a sua igreja, ela é pentecostal ou ela é avivada? O que a pessoa está querendo dizer com isso? É o seguinte: pentecostal significa, é uma referência ao batismo com o Espírito Santo descrito em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 faz uma referência de quando o Senhor Jesus batizou os apóstolos com o Espírito Santo. A palavra fala que eles falaram em línguas estranhas e começaram a manifestar dons espirituais, que está descrito ali em Romanos 12 e também em Coríntios 12, nas duas partes. Tem outras partes também, mas basicamente nessas duas tem uma explicação mais objetiva.
Então, quando a pessoa fala pentecostal, ela está querendo saber se você acredita que o Espírito Santo atua dessa forma mais clara e mais avivada no meio da igreja, né? As pessoas têm visão, elas falam língua estranha. Geralmente está associado a um culto mais avivado, né? Mais alegre, cantam muito, bate palma, pulam. Geralmente, não é regra isso, mas geralmente isso acontece. Ou não. Ou às vezes, quando não fala que não é pentecostal, não é avivada, ela entende que na verdade o Espírito Santo operou, né, no período da igreja, mas hoje ele não faz as mesmas operações. A gente, na verdade, precisa viver pela Bíblia, só que não é uma operação evidente do Espírito Santo como a gente lê na Bíblia, é um outro momento. Então é isso que ele quer dizer, as pessoas querem dizer quando falam assim, é uma igreja avivada ou não, pentecostal ou não. Então pentecostal é uma referência ao Pentecostes. E por fim, na verdade, já caminhando para o final desse vídeo, a gente acaba chegando nas denominações. Então, assim, hoje em dia existe liberdade religiosa, graças a Deus. Então, as pessoas têm liberdade de exercer a sua fé, mas elas também têm liberdade de criar suas igrejas, suas denominações. Então, às vezes, você tem uma pessoa que está um pouco insatisfeita numa igreja, ou, na verdade, muito insatisfeita numa igreja, e ela entende um chamado dela, da parte de Deus, né, que eu não estou para julgar a sinceridade do coração de ninguém, mas geralmente é o que acontece, ela entende que ela tem um chamado de Deus para criar uma igreja. E ela acaba criando uma denominação que comporta os ensinamentos que Deus tem falado ao coração dela. E ela começa a pregar, e diante do Estado ela tem direito de abrir uma nova igreja, de ter um CNPJ e de ter as suas atividades religiosas preservadas pela Constituição. Glória a Deus por isso. Isso não só para a igreja cristã, né, mas como para qualquer outro tipo de igreja. Então, assim, o que acontece na verdade é que é daí que surgem as diversas denominações. Então, cada pessoa tem condição de abrir uma igreja e pregar a Bíblia, né, e falar aquilo que o Espírito Santo ou Deus tem falado ao coração dela. E dependendo de como ela age, dependendo das doutrinas que ela tem, ela vai acabar sendo caracterizada como pentecostal ou não, né? Às vezes ela foi uma divisão de uma igreja já existente, às vezes ela é uma Assembleia de Deus, ou ela é uma igreja batista, ou ela é uma igreja presbiteriana, enfim, acaba assumindo essas denominações um pouco maiores. Mas o meu objetivo de falar isso aqui era justamente para você, primeiro, ter uma versão histórica do que aconteceu, e a segunda coisa é, aquelas 5 solas que a gente estava dizendo que Martinho Lutero especificou, e que era um resumo das suas 95 teses, é um bom momento de você observar hoje e ver, será que você tem vivido isso na sua igreja? Você tem tido a oportunidade de fato viver e colocar salvação pela fé, pela graça de Deus? Você crê em somente Jesus Cristo como seu Salvador, ou você, na verdade, inconscientemente você se apega a outras coisas, você se apega a um homem, a um pastor, a um santo, a alguma coisa? Será que você adora realmente só a Deus, ou você está adorando outras coisas além de Deus? Às vezes você adora dinheiro dentro da sua igreja, às vezes você adora um homem, às vezes você adora a uma instituição. Então, assim, todas essas coisas, elas precisam ser muito bem claras na cabeça do crente, porque Martinho Lutero não estava falando só para a igreja que ele estava contestando naquela época, que era a igreja católica. Essa palavra, na verdade, é uma palavra que ecoa eternamente. A gente precisa saber se na sua vida hoje, cristão, você tem vivido essas 5 solas conscientemente e tem de fato incorporado a mensagem da Bíblia, né, da palavra de Deus, que pelo Espírito Santo testifica no nosso coração da verdade. Só Jesus Cristo. Justificação é pela fé, a salvação é pela graça. Nós só damos glória a Deus e nós cremos na palavra como um livro inspirado e suficiente para nos levar e para nos ensinar o caminho da palavra e do caminho de Deus, né? Então é isso, eu não quero me exceder muito mais no tempo, agradeço a tua atenção aqui. Se você tem algum comentário, fala aqui conosco, a gente vai ter prazer de poder falar com você. E se você curtiu, dá um like, compartilha com quem você gostou, divulga o canal, é um prazer poder estar aqui falando isso com vocês, tá ok? Muito obrigado pela tua atenção, um abraço, até a próxima, tchau!